Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão QFS e hoje eu quero te mostrar como que você faz nas versões 2.5 e anteriores para substituir aquela função whole number que tem lá na versão 3.0 em diante, que serve para a gente poder aumentar, incrementar um número sequencial dentro de um resultado, certo? Então a gente tem um select lá e precisa incrementar. Como que a gente faz isso nas versões 2.5 e anteriores que não tem essa função whole number? Então é isso que a gente vai ver agora. Dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, supondo que eu tenho a versão 3.0 ou posteriores, como que eu faço para poder fazer essa sequência de números, certo? É muito fácil, eu já fiz um vídeo anterior já mostrando sobre o whole number, já fiz vídeo anterior mostrando como fazer esse sequencial nas versões anteriores, só que a gente vai aprendendo coisas novas e aí a gente vê que tem como deixar o código melhor. Então, vamos lá, na versão 3.0 seria assim, ó, select from atendimento A, certo? Aí eu tenho essa tabela. E aí eu quero buscar dessa tabela o A.id, ID cliente, data, hora, garantia e valor. Tá, vou tirar a garantia, eu sempre tiro, não sei porquê. E aí, beleza, eu tenho esse resultado aqui. E aí desse resultado eu quero pegar um número sequencial aqui na frente, que seria o record number, certo? Que a gente tem nos datasets e tudo mais. Como que eu posso fazer para poder criar isso daqui na versão 3.0? Seria simples, olha só. Whole number, abre e fecha parênteses, coloco over na frente, abre e fecha parênteses de novo e posso definir um nome aqui como sec, vírgula. Só isso, tá? Sectest não, só sec. Beleza, só isso. Se eu dou F9 aqui, eu já tenho o meu sequencial pronto. Olha só, ele vai fazendo o número sequencial aqui na ordem que ele foi listando o resultado do select. Mas como que eu faço para fazer isso de forma simples e que dê para fazer em qualquer tabela minha na versão 2.5 e anteriores, tá? Então, esquece esse cara aqui porque esse aqui é coisa da versão 3.0 em diante, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só comentar aqui, né? E aí a gente vai fazer uma outra coisa que vai entrar aqui, porém, eu vou fazer de uma forma organizada, que é diferente do que eu mostrei da outra vez no outro vídeo que eu fiz, tá? O outro vídeo que eu fiz eu mostrei de um jeito, só que não fica tão agradável aos olhos, fica bem esquisitinho. Dessa vez vai ficar bem mais legal, então vamos lá. Vamos utilizar um CTE para poder fazer isso. Então eu vou colocar assim, ó, if C, eu vou dar o nome de C para ser o contador, certo? As, abro parênteses e fecho ele aqui embaixo. Beleza, então eu já tenho um CTE criado aqui como C. Vamos definir qual é o select que tem aqui dentro. A gente vai fazer o select de uma linha só. Então, select from RDB database. Beleza, então já tenho o select de uma linha só. O que eu tenho que fazer aqui? Aqui eu vou ter a ajuda das variáveis de contexto, tá? Variáveis de contexto são variáveis que a gente consegue definir em algum escopo, seja ele por transação ou então por conexão. No caso de transação, toda vez que eu finalizo uma transação comitando ou dando rollback, ele exclui todas as variáveis. Nesse caso, a gente vai criar uma variável de contexto que vai guardar esse sequencial para a gente, tá? Isso já funciona nas versões anteriores, 2.5 anteriores do Firebird, beleza? Então vamos lá. Vou colocar aqui primeiro como seria para poder buscar o valor de uma variável de contexto. Seria assim, ó, rdb, cifrão, get, context, certo? Essa daqui é a função que vai capturar uma variável. Da onde que você vai capturar essa variável? Da user transaction, certo? Então a user transaction é um escopo que é um escopo de transação, ou seja, toda variável que for criada no escopo de transação só vai ter a vida útil dela até que se encerre a transação. Acabou a transação, sumiu a variável, beleza? Daí, em seguida, qual que é o nome da variável que você quer recuperar? Nesse caso aqui, eu vou definir ela como sec, beleza? Só como sec mesmo, que vai ser um sequencial. Todo valor que entrar na sec sempre vai ser um varchar, por exemplo, tá? Então, a gente vai precisar fazer uma conversãozinha depois e tudo mais. Esse cara aqui eu vou chamar de G, para ser o get, certo? Então, esse cara aqui vai ser o get, para a gente poder pegar exatamente o número da sequência, beleza? Se eu fizer esse select aqui, o que acontece? A variável está vazia, certo? Vou dar F9, então ele retorna null, beleza? É isso mesmo que é esperado por enquanto. Vou cancelar e aí vou criar agora a função que é irmã dela, que é a setContext, que ela serve justamente para a gente poder atribuir um valor à variável, certo? Então, vou atribuir um valor de uma variável que está na user transaction, certo? Se não tiver, ele vai criar. E aí, o nome dessa variável é sec. O terceiro parâmetro aqui, a gente define exatamente qual é o valor, certo? Nesse caso aqui, eu vou colocar 0. Só que eu vou colocar assim mesmo, tá? Ele vai converter para varchar para mim. Então, vamos lá. O nome desse campo aqui vai ser o S, que é o set, beleza? Então, só colocar uma vírgula aqui, beleza. Se eu fizer um select nesse CTE agora, vamos lá. Select from C, certo? Daí eu vou colocar aqui um asterisco, por exemplo, para a gente pegar as duas variáveis. E vou selecionar tudo isso daqui e vou rodar. Olha só, o que acontece?
ele seta a variável e quando ele retorna zero, quer dizer que a variável ainda não existia, certo? E aí depois ele captura o valor. Só que nesse caso aqui, o interpretador aqui do Firebird, ele pegou primeiro o valor dessa variável para depois setar. Então se a gente inverter a ordem aqui, por exemplo, se eu colocar assim, c ponto, primeiro você dá o get e por último você coloca o c.s para dar o set, certo? Então a gente engana o interpretador aí para ele conseguir resolver isso, beleza? Então vou cancelar a transação aqui, vou rodar e aí a gente tem aqui o resultado. O get, tá? Ele retornou zero. Por que ele retornou zero? Justamente porque ele já fez o set dessa variável. No caso aqui, o set retornou zero, por quê? Porque sempre que a variável não existe, ele retorna zero. Então ele retornou zero. Se eu rodar esse mesmo select aqui antes de cancelar a transação ou comitar a transação, a variável já vai existir. Então ele não vai recriar ela. Olha só, F9 de novo, e agora o set retorna 1 e o get aqui continua com o valor zero, que foi o que foi definido. Então, beleza, a gente já tem aqui a ordem das variáveis e o que a gente precisa fazer aqui agora é na hora de setar o valor, sempre setar o valor que ela tem mais um, certo? Então vamos fazer o seguinte, olha só, aqui nessa parte onde a gente seta o valor, eu vou dar um Enter aqui só para poder facilitar o entendimento, tá? Então eu vou colocar assim, ó, lembra que essa variável aqui, ó, quando a gente manda capturar, se por acaso ela não existir, ela vai retornar nulo. E eu não posso atribuir nulo aqui, ó, senão eu deleto a variável. Então eu vou colocar assim, ó, que aqui vai receber um coalesce, abre parênteses, vírgula zero, certo? Então fecha parênteses aqui. Se ele retornar nulo, então o valor inicial dele é zero, beleza? Caso contrário, ele vai retornar o próprio valor de sec. Daí, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu preciso somar isso aqui com 1. Só que lembra que eu falei o seguinte, ó, que esse cara aqui sempre armazena um varchar. Se ele armazena um varchar, eu não consigo fazer um somatório entre um varchar e um número, certo? Então eu vou fazer um cast aqui também, as integer antes da somatória, certo? As integer, beleza? Fecha parênteses aqui, beleza. Daí a gente já tem aqui o quê? O valor de S. Então eu vou fechar aqui, ó, o parênteses, só deletando aqui, tem esse zero, eu vou tirar fora. Então tem o fecha parênteses igual a S, beleza? Daí a gente tem aqui esse resultado. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos tentar rodar isso daqui agora. Então com transação cancelada, né, fechada, vou dar um F9. Então a gente retornou no get 1 primeiro, vou dar mais um F9, sem cancelar a transação. F9, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Conforme eu vou dando F9 aqui, ele vai aumentando, ó, tá vendo? Então a gente já tem um sequencial sendo gerado e alimentado nessas variáveis de contexto. Beleza. E o que eu preciso fazer aqui? Basta eu simplesmente chamar o get de uma forma que é o seguinte, é bem simples, olha só. Aqui em cima, onde eu quero o roll number, dentro desse select meu aqui na tabela atendimento, eu vou abrir e fechar o parênteses e vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar só o select buscando o campo G, que é o get, dessa tabela C, certo? Vou colocar aqui, ó. Só que perceba o seguinte, aqui tem outro detalhe, vou chamar isso aqui de sec, tá? Daí aqui tem um detalhe. Se eu só faço o select na tabela C, no CTS-C, buscando o G, ele não vai calcular o campo S. E o campo S é fundamental que ele calcule. Por quê? Porque é o campo S que está setando o valor da variável, certo? Então vamos lá. Vou rodar aqui sem utilizar o campo S, beleza? Então vamos lá. F9. O que está acontecendo aqui? Ó? Vou dar um Ctrl+, certo? Aqui ele retornou tudo nulo, beleza? Então ele não está setando valor nenhum lá para o campo sec. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Primeiro, isso aqui está retornando varchar. Já vou deixar ele aqui como cast as integer também, tá? As integer, beleza? Então pronto. A gente já tem aqui do tipo certo. Mas como que a gente faz para chamar esse S aqui, sendo que o nosso subselect só pode retornar um campo? Aqui ficou fácil, olha só. Lembra que a função setContext retorna 0 ou 1, dependendo se a variável está criada ou não? Então, para ela retornar algum valor, a gente tem que executar ela. Como que a gente faz aqui? Ó, vou colocar um where c.s maior ou igual a zero. Então, ele tem que obrigatoriamente chamar o campo S para ele poder testar se o retorno dele é maior ou igual a zero ou não. Então, ele sempre vai chamar a cada subselect que eu for fazer. Como o subselect roda aqui para cada linha de registro do atendimento, toda vez ele vai rodar e vai encontrar um valor novo. Então, cancela a transação aqui e vou dar um F9. Rodou aqui, ó. Pronto, a gente já tem o nosso sequencial de forma bem elegante. Ah, eu tenho outro select para fazer. Beleza, então troca esse select aqui, ó. E a única coisa que você mantém é essa linha aqui da sequencial e também esse CTE aqui em cima, certo? Então o CTE ele fica isoladinho, fica organizado. Ninguém precisa saber como é que funciona ele aqui em cima, certo? Você deixa ele lá. E aqui, a única coisa que você faz é passar esse subselect aqui para dentro de alguma outra query que você queira ter esse sequencial gerado, beleza? Agora, um cuidado que você precisa ter é o seguinte, olha só, vou comitar aqui a transação e vou rodar uma vez. Lembra que eu falei que essa variável no escopo de transação, ela só é deletada quando você encerra a transação, seja commit ou rollback.
Vou dar um F9 aqui, ó, e perceba, a gente tem aqui o sequencial correto, só que se eu não cancelar a transação e rodar de novo esse select, o que vai acontecer? F9, e perceba, ele continua o sequencial desde lá do último registro que ele contou, certo? Então ele contou 2000 e parou, certo? Que foi o tamanho do fetch que ele fez aqui. Daí eu mandei rodar de novo sem cancelar a transação, a variável não foi deletada, então ele continua de onde parou. Se eu comito a transação aqui e rodo de novo, aí dá certo, beleza? Então, só tomar esse cuidado aí, ó, quem não tem a whole number ainda e ainda não migrou para a versão 3.0, o ideal é que migre, tá? Mas se não tem como migrar e precisa desse recurso, tá aí, tá feito, a gente consegue substituir a whole number com essa linha aqui e com esse CTE. Beleza? Então, vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, que é extremamente importante, porque toda interação, comentário, like, compartilhamento dos vídeos sempre fortalece bastante o canal. E você viu, a gente conseguiu trazer os caras da IB Surgeon aqui para o canal para fazer um anúncio de ferramentas ao vivo, beleza? Então a nossa comunidade já está sendo ouvida por várias pessoas extremamente importantes aí para a gente, beleza? E se você gosta desses conteúdos de Firebird e quer aprender como extrair a maior performance possível do seu banco de dados, você tem que saber escrever seus selects de forma correta, certo? E para isso eu vou fazer um evento nos dias 5, 6 e 7 de outubro, ensinando um jeito maravilhoso de se escrever select, nesse caso aqui em PSQL, certo? Que é a linguagem de programação que o Firebird compila e executa, que daí eu vou te mostrar como fazer uma pesquisa global no banco de dados inteiro sobre qualquer termo de forma extremamente performática, beleza? Você não pode perder, é de graça, só clicar no link aqui da descrição, deixar seu nome e e-mail. Quando chegar os dias das aulas, eu vou passar o link para quem tiver cadastrado. Quem não tiver cadastrado não vai ter conteúdo nenhum, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.